Ouvintes da sua Semeadores, semeando a mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus e hoje nós estamos aqui na Semeadores, né? Tá vendo ali, ó, o emblema da Semeadores? Nós estamos na loja física que a gente sempre anuncia. A loja virtual é o endereço, ossemeadores.com.br. Lá você vai encontrar todo o nosso material, livros, bíblias, artigos evangélicos, tudo o que você precisa para o seu deleite espiritual. A nossa editora tem mais de 60 livros publicados, entre diversos autores. Um deles eu posso dizer aqui, que é o meu filho, Gabriel Barreto. Ele escreveu aqui, Atravessaria o Oceano para Te Ver de Novo. Ó, literatura boa, sadia. Eu costumo dizer que um livro tem que ser mais do que um livro, ele tem que ser uma obra de arte. É isso que eu considero que o nosso livro é. Ele é uma obra de arte. E nós estamos aqui, pela graça de Deus, para trazer essa palavra de reflexão em Abacuque. É um novo livro. Abra aí Abacuque, capítulo 1. O profeta se queixa da justiça. O profeta se queixa da justiça, mas Deus responde para ele. Então abre aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Nós estamos vendo o 13º livro, Abacuque, dos últimos 17 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos, os quais são divididos em profetas maiores e profetas menores. São 17 livros proféticos, 12 profetas menores e 5 profetas maiores. Eles juntos formam, os profetas menores, 67 capítulos, com 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. O livro de Abacuque tem apenas 3 capítulos, mas ele é muito profundo. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, dono da Semeadores, da Igreja Os Semeadores, da Rede Os Semeadores, e estaremos juntos a partir de agora. Em nosso pequeno e humilde estudo, estaremos segmentando e refletindo sobre Abacuque, um dos chamados profetas menores. Estaremos também nos apoiando na Bíblia de Estudo de Genebra, que se adquire aqui na nossa loja, inclusive com seus comentários. Caso haja necessidade de maior aprofundamento, você irá pesquisar na própria Bíblia e em outros locais que a gente vai colocar para referência. Características gerais, algumas delas, do autor, do livro. O profeta é Abacuque. O significado do seu nome é um pouco incerto. Ele poderia estar ligado com a raiz hebraica abraçar, que pode fazer referência à aceitação do Senhor por Abacuque, ou com o nome de uma planta assíria chamada ambacuco, que pode sugerir a penetração da cultura assíria na sociedade de Judá. Ele viveu no período do reinado de Joaquim, lá pelos idos de 608 a 598 a.C. Ele foi contemporâneo mais jovem de Jeremias, possuía um zelo ardente pela glória do Senhor. Provavelmente trabalhava em Jerusalém, pois ele estava profundamente preocupado com os assuntos relacionados a ela, Jerusalém. Recorda-nos a Bíblia de Estudo de Genebra, sua sentença, capítulo 1, verso 1, é incomum no sentido de que não é primeiramente uma palavra dirigida ao povo, mas uma resposta às suas próprias perguntas dolorosas. Abacuque parece ter escrito aos judaítas, que assim estavam vivendo na terra prometida. São as tribos do norte, haviam sido levadas para o cativeiro, As tribos do norte, elas tinham sido levadas para o cativeiro no ano 722 a.C. E ele está se dirigindo à tribo do sul, Os judaítas haviam cometido graves violações da aliança, incluindo violações entre si e a perversão da justiça, de tal maneira que Deus estava a ponto de julgá-los severamente com a sentença de exilá-los da terra prometida. Esse exílio aconteceu em 597 a.C. O propósito de Abacuque era guiar Israel em direção à fé e em Deus durante as provações da conquista e do exílio babilônico, ao exibir o empenho e a determinação pessoal do profeta. Provavelmente foi escrito ali entre 605 e 600 a.C. Algumas verdades fundamentais que nós vamos encontrar nesse livro é: Deus nunca tolerará o pecado grave entre o seu povo, jamais. Deus pode usar até incrédulos, perversos, para castigar o seu povo, como tem usado. Os fiéis deveriam reconhecer honestamente perante Deus as várias dificuldades que eles enfrentam. E os fiéis deveriam aprender a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são bem complexas e são bem difíceis. A única evidência objetiva para datar a atividade profética de Abacuque é fornecida no capítulo 1, no verso 6. A referência aos babilônios, literalmente os caldeus, como povo, como novo poder ameaçador do mundo, indica
ou indicava um período anterior à subjugação de Judá pelos exércitos de Nabucodonosor. Essa ameaça virou realidade em 597 a.C., quando os babilônios tomaram Jerusalém e deportaram o jovem rei Joaquim para a Babilônia. Abacuque viveu no período do reinado de Joaquim, lá nos anos 608 a 598 a.C., e foi um contemporâneo mais jovem de Jeremias. Abacuque ali, contemporâneo de Jeremias. Um acontecimento importante durante esse período foi a derrota do faraó Neco e do seu exército egípcio pelo príncipe Nabucodonosor em Babilônia, naquela batalha em Carquemes, no ano de 605 a.C. Pouco tempo após a Babilônia ter obtido essa vitória sobre o Egito, Judá e vários outros reinos foram dominados pelos poderosos babilônios. Essa data, entre 605 e 600, pode, portanto, ser uma suposição apropriada do período em que Abacuque teve a sua inspirada visão. Durante esse período, os babilônios se tornaram a força dominante no cenário internacional, eliminando impiedosamente qualquer oposição. O reinado perverso de Joaquim formou um triste contraste com o do seu pai, o bondoso rei Josias. Lembra-se dele? Jeremias 22, de 13 a 19, 25 a 26. Ele foi um período de deterioração espiritual, no qual o povo da aliança foi perdendo progressivamente o seu caráter único. Propósitos e características. Em muitos aspectos, Abacuque lembrava muito o seu contemporâneo Jeremias, pois ele estava profundamente preocupado com a desobediência do povo de Deus e com as dificuldades que, num período muito breve, eles enfrentariam. Essa preocupação deveria estar hoje com os líderes, com a desobediência do povo, com o desencaminhamento dele. Deus não se deixa enganar. A preocupação de Abacuque é mais demonstrada em diálogos com Deus, bem como persistentes súplicas a ele do que uma pregação profética. O livro registra como o profeta mudou da profunda aflição e dúvida para a crença e a esperança por meio da oração a Deus. Abacuque, um homem com uma paixão ardente pela honra do seu sagrado Deus, viveu uma profunda crise espiritual devido à aparente indiferença de Deus para com a terrível situação espiritual do seu povo. Parecia que Deus não ligava, não estava nem aí para nada. A ausência de vida pactual e de obediência aos termos da aliança não era algo apenas perigoso para o povo de Deus, como é hoje, mas também um insulto ao próprio Senhor da aliança e uma rejeição a ele. Onde é que nós vamos parar se nós continuarmos agindo dessa maneira? Líderes, despertem. Eu sou um líder, mas você também é. E às vezes você tem responsabilidade sobre muita gente. Desperta para a palavra de Deus. Nós somos um povo, um só povo. Não somos dezenas e centenas, mas somos um só povo. Aqueles que estão ligados na videira em Cristo Jesus. E Deus tem interesse no seu povo. Deus levanta líderes para dirigirem esse povo. Deus não levanta os líderes para os engrandecerem, mas Deus levanta líderes por causa do povo de Deus. Se você quer ser honrado, trate bem do povo de Deus que você vai crescer cada vez mais. Uma vez que apenas a intervenção divina poderia reverter essa situação letal, Abacuque urgente e persistentemente, mas aparentemente em vão, clamou ao juiz celestial. Em resposta, o Senhor revelou que os babilônios que estavam então aparecendo na cena da história, veja aí o verso 6, seriam usados como seu instrumento de castigo. Deus usando o ímpio para castigar o santo, tá vendo? Essa cura parecia ainda pior do que a doença, e isso afligiu o profeta de uma maneira muito grande. Como poderia o santo Deus, para quem é impossível tolerar o que é errado, usar esse povo malvado para o cumprimento dos seus propósitos? Deus usa. Meu amigo, toma cuidado, viu? Deus realmente mantém a diferença entre o bem e o mal no resultado da história? Essa é uma pergunta, né? Convencido de que os acontecimentos da história não eram determinados pelo destino, olha só, mas pelo Deus vivo de Israel, Abacuque determinou-se a esperar esperançosamente pelo Senhor, até receber a resposta para suas dolorosas perguntas. A resposta ou revelação subsequente, que é a visão, né, proporciona ao seu povo uma perspectiva verdadeira do resultado prometido da história. Ela não esclarece todas as questões dolorosas, mas ensina o segredo da vida da aliança no aqui e no agora da história. Ou seja, perseverança, paciência, expectativa esperançosa,
em esperar o cumprimento da promessa infalível do Senhor. Deus prometeu, vai se cumprir. Entre o tempo da promessa de Deus e a realização, nós temos um intervalo de tempo. E nesse intervalo de tempo, nós vamos nos fortalecer como? Dando glórias a Deus. Se nós murmurarmos, pode ser que esse tempo se estique de uma maneira tal que... Então, entre esse tempo, você deve dar glórias a Deus. Apesar da inescrutabilidade dos seus meios, os propósitos de Deus são consistentes e culminarão em vida eterna para os fiéis e justos. Vida eterna, promessa do Senhor. Mas resultarão em quê? Angústia e morte para os autossuficientes e arrogantes. A presença do Senhor no seu templo confirma o seu domínio sobre a história e fornece a garantia de que no final a sua legítima reivindicação do mundo todo será reconhecida universalmente. A revelação da orientação intencional da história pelo Senhor transformou a queixa de Abacuque num hino de oração, de louvor, de alegria. Lá no capítulo 3 nós veremos. Em vez de aguardar passivamente pela intervenção divina, ele começou a orar positivamente para que o Senhor agisse novamente de acordo com seus poderosos feitos e com suas qualidades, como demonstrado no Êxodo e também como demonstrado no Sinai. Meus queridos, como estamos dizendo, a presença do Senhor no seu templo confirma o seu domínio sobre a história e fornece a garantia que no final a sua legítima reivindicação do mundo todo será reconhecida universalmente, como já dissemos. A revelação da orientação intencional da história pelo Senhor transformou essa queixa de Abacuque num hino de oração, de louvor, de alegria. Olha, preste atenção. Em vez de aguardar passivamente pela intervenção divina, como se ficasse ali passivo, ele começou a orar positivamente para que o Senhor agisse novamente de acordo com seus poderosos feitos e com suas qualidades, como ele demonstrou no Êxodo, ali no Sinai. Na sua oração, o futuro se moveu para o presente. Olha que lindo. Na sua oração, o futuro se moveu para o presente. Com antecipação, ele celebrou a vinda do Senhor e o seu conflito, e triunfo sobre toda a oposição na natureza e na história. Nada, nem mesmo a possibilidade das mais severas calamidades, poderia diminuir a imensa alegria de Abacuque na expectativa da salvação que estava por vir, garantida pela fidelidade do Senhor para com ele mesmo e com a sua revelação. A semente messiânica em Abacuque. O que é semente messiânica, pastor? É Cristo Jesus, querido. Ele é a semente messiânica. Vejamos ela, Cristo Jesus, em Abacuque. Porque nós tivemos 77 gerações, não é? Desde Adão, do primeiro Adão, que Deus criou, até o último Adão, que é Jesus Cristo, são 77 gerações. Paulo e o escritor de Hebreus citaram Abacuque 2,4. Está lá em Romanos 1,17, Hebreus 10, de 37 a 38. Então nós temos a citação de Abacuque: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós vamos conferir aqui. Eu vou pedir aqui para o nosso colega aqui, o Jonatas, para abrir aí Romanos 1,17 e fazer essa leitura aqui para nós, por favor. Assim como Abacuque, capítulo 1, Paulo estava convencido de que a maldade e o pecado são incompatíveis com a santidade de Deus, e isso só pode ser resolvido por meio da intervenção divina. Novamente, Cristo em Abacuque. A palavra profética de Abacuque, capítulo 2, revela, em princípio, o meio pelo qual Deus irá finalmente lidar por meio de Cristo com a incompatibilidade entre o pecado e a santidade. Então vejamos o que está escrito em Romanos 1,17, por favor. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Olha aí, tá vendo? Aparece aí o seu rosto aí para os nossos colegas verem. Esse aí é o Jonatas, nosso amigo. Então, o meu justo viverá da fé. Hebreus 10, 37 a 38 vai dizer isso, que o meu justo viverá da fé. E ai dele se recuar. Não é verdade? Essa é uma característica de Cristo aí no livro de Hebreus. Né? Paulo e o escritor de Hebreus, que nós citamos aí. Localizou aí Hebreus 10, versos 37 e 38? Vamos fazer a leitura aqui para os nossos queridos ouvintes aqui.
Mais outra característica, a cruz de Cristo e o julgamento final em seu retorno são cumprimentos dessa revelação. Paulo, como Abacuque, afirmou que a verdadeira vida só é possível numa relação de total dependência do Senhor. Essa dependência, baseada na fidelidade do nosso Deus, transforma a nossa existência nesse mundo, enchendo a nossa vida de alegria e esperança na expectativa do cumprimento final de todas as suas promessas. Dessa maneira, Abacuque pôde ser chamado de bisavô da reforma. Legal, né? O bisavô da reforma. Os conceitos principais de sua pregação, assumidos por Paulo, influenciaram profundamente homens como Lutero, como Calvino, e se tornaram divisa-chave na fé da reforma. Apenas a fé, a confiança perseverante e obediente no Deus de Abacuque, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, apenas a fé fornece a chave para a existência significativa no mundo durante esse período entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno. Vejamos aí o texto de Hebreus 10, 37 a 38. 37, 38. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Jonas. Tivemos aí a participação dele. Nós estamos vendo aí Paulo e o escritor de Hebreus citaram Abacuque 2,4. Em Romanos 1,17, Paulo e o escritor de Hebreus no capítulo 10, no verso 37 e 38. Nós vamos dividir esses 3 capítulos em 4 partes. Vejamos a primeira, que é o título. O versículo de abertura dá origem ao título do livro ao apresentar Abacuque como autor e profeta. A sentença ou peso, NVI, né? NVI está peso, ou oráculo que viu o profeta Abacuque. Esse termo oráculo, que pode significar levantar a voz, é geralmente, embora não sempre, um termo técnico para um oráculo de julgamento contra uma nação estrangeira. A palavra foi revelada literalmente, viu. A palavra lembra o leitor do recebimento sobrenatural da revelação divina pelo profeta, ou seja, essa visão veio da parte de Deus. Segunda parte, a primeira queixa e a sua resposta. Até o verso 11, veremos que Abacuque queixou-se de que a perversidade havia crescido em Judá com pouca resposta de Deus. Deus, em resposta, prometeu punir a maldade de Judá pelo envio dos babilônios. A primeira seção do livro diz respeito ao problema da perversidade em Judá. Ela é dividida também em 2 seções principais. Vejamos a primeira, a queixa de Abacuque a respeito de Judá. Vejamos essa queixa a respeito de Judá. A pecaminosidade de muitos em Judá afligia e chocava o profeta. Muitos em Judá já não viviam de acordo com as condições das alianças com Abraão, Moisés e Davi. Abacuque estava ainda mais preocupado com a aparente falta de resposta do Senhor ao pecado de Judá. Violações flagrantes da aliança requeriam maldições e julgamentos. O profeta, portanto, suplicou ao Senhor em linguagem semelhante à dos salmos, de lamento individual para reparar uma situação aparentemente incorrigível. Até quando clamarei e não me escutarás? Era a pergunta honesta de alguém que tinha suportado muito sofrimento. Essa é a característica dos salmos de lamentos. O Salmo 13, o 62... E até mesmo os mártires no céu fazem essa pergunta. Lembram lá? Apocalipse 6:10? Com os motivos apropriados, essa questão indica fidelidade em sua súplica ao Senhor como juiz final. Ele estava clamando, era o brado de alguém em profunda aflição. Mas Deus não parecia escutá-lo. O seu clamor era em gritos e ele bradava violência. E onde estava Deus que não salvava? Essas palavras expressam a dolorosa experiência da aparente indiferença e inatividade do Senhor em face do sofrimento não merecido. O termo violência resume a violação deliberada, brutal e insensível dos direitos e privilégios do povo de Deus e sua exploração e opressão por alguns judaítas poderosos. Abacuque estava incomodado com a iniquidade que via seguida da opressão. Era somente destruição e violência, contenda e litígio. Quem poderia suportar isso, sendo Deus o Senhor? O coração do profeta não queria sossego, pois sabia que Deus estava no controle de tudo.
Também não entendia porque Deus não agia ou mudava aquele quadro terrível. A impressão que temos é que em determinados momentos Deus afrouxa mesmo, para que se encha a medida da sua ira, quando então não haveria mais retorno, nem volta para o povo que estava desenfreadamente entregue ao pecado. Terrível coisa, queridos, é cair nas mãos de si mesmo. Terrível coisa é quando tudo que você faz errado dá certo e ainda prospera todo o mal que você projeta. Isso é um péssimo sinal de que o juízo está às portas e sem misericórdias. Por causa da falta de justiça, a lei, obviamente, se afrouxava. A diretriz e o padrão divino para a vida pactual era a lei de Moisés, de maneira como ela foi moldada por meio de revelações adicionais, por meio da aliança com Davi. Abacuque não tinha em mente a perfeição moral, um padrão que ninguém poderia atingir. Antes, ele se referia àqueles que aceitavam a lei do Senhor como uma norma para suas vidas e esforçavam-se por obedecer com fé. A lei se afrouxava e a justiça nunca se manifestava a favor do justo, que era cercado pelo ímpio sem piedade. Ele mesmo distorcia a justiça para benefício próprio. Verso 4. A resposta divina, parte B, a respeito do julgamento babilônico. Dos versos 5 ao 11, veremos a resposta dada ao profeta, a resposta divina a respeito do julgamento babilônio. O profeta informou que o Senhor enviaria os babilônios para julgar o seu povo pela sua perversidade. O Senhor nunca é indiferente aos pecados do seu povo. Antes, ele é ativo numa escala universal para realizar o triunfo do seu reino e a queda dos ímpios. Eu tenho visto aí, tenho estudado, como a Bíblia é rica em dizer que o ímpio terá fim. O triunfo do seu reino, no entanto, requer o expurgo dos ímpios que estão dentro dele. Deus começa a sua resposta chamando a atenção do profeta e de todo o povo de Deus que sofria injustamente para ver, olhar, maravilhar e se admirar, porque haveria ele naqueles dias de fazer uma obra incrível que causaria admiração entre todos. O profeta instou o povo a prestar atenção no espetáculo do método justo e sagrado de Deus de lidar com o pecador Judá. A vitória dos ímpios sobre aquele que é mais justo, verso 13, colocaria uma pedra de tropeço na fé entre o público de Abacuque. Mais tarde, Paulo usou esse versículo para instar os judeus do seu tempo a não se escandalizarem perante o espetáculo da crucificação do Cristo Jesus, Atos 13, verso 41. Deus comumente faz uso de pessoas ímpias para alcançar os seus justos objetivos, incluindo o julgamento e a disciplina do seu povo. Deus controla toda a força da história, incluindo a força militar que estava aparecendo no horizonte da história nos dias de Abacuque, que eram os agressivos babilônios. Ele os haveria de suscitá-los para apoderarem-se de moradas que não eram deles. As ações do inimigo arrogante eram determinadas apenas pelo que eles julgavam que aumentaria a sua própria importância. Nos versos 8 e 9, podemos ver o uso de imagens poéticas vívidas retratando a velocidade e a determinação desses guerreiros ferozes e opressores. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalhavam-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Todos virão para fazer a violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Os ameaçadores exércitos babilônios olhavam os obstáculos como desafios e tratavam seus adversários com desprezo. Por isso que escarneceriam dos reis, dos príncipes de Judá e de todas as suas fortalezas. Eles mesmos nunca estavam confiados, ou aliás, eles mesmos estavam confiados em seu poder, que era o seu próprio Deus. O seu Deus era o seu poder. Embriagados por esse poder, passavam como vento, causando grande destruição. E eles nunca pareciam ter medo, é isso que eu queria dizer. A segunda queixa, a terceira parte e a sua resposta. Abacuque queixou-se de que os babilônios eram ainda mais perversos que os judaítas. Deus prometeu que no final os babilônios seriam destruídos. Veremos nos versos 12 a 20 a segunda queixa e a resposta. Tendo relatado a maneira como Deus enviaria
os babilônios para punir Judá, Abacuque passou para um segundo lamento sobre a aparente injustiça dessa resposta de Deus. É provável que alguma incursão ou injustiça babilônia em relação a Judá, após a primeira queixa e resposta, tenha estimulado Abacuque a fazer essa queixa. Essa sessão também, essa sessão vai se dividir em outras duas sessões. Então vejamos a primeira, a queixa de Abacuque a respeito dos babilônios. Dos verso 12 até o primeiro versículo do próximo capítulo, do capítulo 2, veremos essa queixa a respeito dos babilônios. O profeta se perguntava por que Deus usaria os ímpios babilônios para castigar o seu povo. Isso não entrava na cabeça dele. Esse modo de agir violava o caráter de Deus? O lamento de Abacuque refletia sua profunda perplexidade. Abacuque se dirige a Deus primeiro invocando a sua santidade, que logo remete para a convicção de que a atual experiência dolorosa não seria o fim, segundo invocando o fato de ser ele uma rocha no qual ele poderia confiar e nele poderia ter proteção. O Senhor da Aliança estava lá, desde o começo. Como Senhor da história e do seu povo, ele teve a liberdade de escolher seus agentes de castigo. Olha, Deus é soberano. Ele é o Senhor da aliança, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do seu povo e é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor do Brasil, Ele é o Senhor das nações. E Ele tem a liberdade de escolher os seus agentes de castigo como Ele bem entende. Se Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal nem tolerar o mal, como poderia suportar e se calar quando o ímpio devorava aquele que era mais justo do que ele? Verso 13, a queixa de Abacuque. Conforme estamos vendo, o profeta enfrentou um problema teológico muito sério. Deus é puro e santo. Portanto, num sentido, ele não pode tolerar o pecado. Ainda assim, Deus usou os traiçoeiros babilônios como instrumento de castigo. A dificuldade de conciliar a intolerância de Deus em relação ao pecado com a sua aparente tolerância e até mesmo o uso dos ímpios está no cerne de muitos lamentos bíblicos. O fato de saber que Deus é soberano e bom leva ao problema desorientador de como o mal se encaixa em seus planos. Isso é complexo, não é tão fácil de lidar com isso. Tão importante quanto é debater honestamente essa questão, ela no final leva aquele que verdadeiramente acredita a uma fé e confiança humildes, assim como aconteceu com Abacuque, capítulo 3, dos versos 1 ao 19. Abacuque faz uma acusação ousada. Ele argumentou que, se o Senhor tolerasse as ações perversas dos babilônios, ele seria o responsável pelo que aconteceria com as suas vítimas. A violência estava privando os seres humanos de sua dignidade, como imagens de Deus, Gênesis 1, 26, e os tratando como criaturas que haviam sido sujeitas a ele na criação, Salmo 8, versos 6 a 8. Abacuque 1 começa assim, oráculo que o profeta Abacuque viu. É assim que começa, é o primeiro versículo, oráculo que Abacuque viu. Esse viu aí pode estar implícito a visão mesmo, como pode ser ouvir internamente, alguma coisa sobrenatural. Verso 17, do capítulo 1, que só tem 17 versículos. 17. Porventura, por isso, continuará esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então, dos versos 15 ao verso 17, ele usa termos que são imagens de pesca, incluindo a satisfação de uma pesca bem-sucedida por parte do Senhor, que significa uma aniquilação cruel de todas as outras nações. Na Babilônia, preste atenção, a pesca era importante em áreas com suprimento abundante de água. A arte babilônica também retratou prisioneiros de guerra em redes. Veja, Jeremias 16:16, confira aí, e também capítulo 2, verso 1. No entanto, agora o pescador, sabe quem era o pescador? O Senhor, era o Senhor, que a todos levantará com seu anzol e apanhá-los-á em sua rede. Amanhã estaremos aqui com Abacuque 2, são 20 versículos. Olha o título, o meu justo viverá por sua fé. Ai, que lindo, gente. Amanhã não perca esse profeta trazendo essa palavra, o meu justo viverá por sua fé. Muito bom, né? Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe, divulgue, clique aí no sininho para você acompanhar nossas atualizações.
Olha, todos os dias estamos fiéis aqui. Desde 21 de abril de 2016, nós não falhamos um dia sequer. Tem mais de 800 e poucos vídeos. Nenhuma falha. E Deus não vai permitir que nós falhemos até 23 de julho de 2019, quando concluiremos esse projeto. Todos os capítulos da Bíblia aqui expostos no nosso canal. Isso é para você aprender mais Bíblia. Vamos aprender. E também lá no canal do Jamais Desista, jamaisdesista.com.br, a parte escrita é muita moleza. Tem a parte do vídeo, tem a parte escrita, e aí você aperfeiçoa seus estudos. Você aperfeiçoa, pode até melhorar. Depois passa para a gente aperfeiçoar os nossos também, não é? Nossa rádio, às 8h30, Momento Missionário, todos os dias. Não faltamos, não falhamos. Temos uma palavra e oração. Aos sábados, 15 horas, pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia, trazendo uma reflexão também da palavra do Senhor. Meus queridos, muito obrigado por você estar conosco. Curte aí. Deus abençoe. Como dissemos sempre, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus. Amém.